eu vou falar aqui um pouquinho sobre transtornos alimentares. Anotei alguns tópicos aqui para não esquecer de passar nada para vocês, porque esse tema eu vejo que muitas pessoas têm dúvidas. Eu abri uma caixinha há 3 ou 2 dias atrás e uma das seguidoras falou que um dos problemas que ela tem é compulsão alimentar, descontrole em relação ao alimento. E a grande questão aqui que vocês vão descobrir no decorrer dessa live é que nem tudo é compulsão alimentar. Às vezes são os excessos alimentares e a gente vai aprender a identificar isso aqui. Então, existe uma grande diferença entre fome emocional, compulsão alimentar, anorexia e bulimia. Então, esses são alguns transtornos alimentares que eu vou explicar um pouquinho para vocês entenderem se realmente vocês têm algum desses transtornos ou se realmente é excesso alimentar. O que você sente, né? Pode ser várias coisas, inclusive a compulsão alimentar. E vamos falar um pouquinho o que é a compulsão alimentar. Então, a compulsão alimentar é um transtorno alimentar que é sério, que é diferente de excessos. Antes de explicar o que é a compulsão, né? Vamos explicar o que é o excesso. O excesso, de uma forma bem simples, é você consumir um alimento porque você está sentindo um grande desejo ou porque você só fica satisfeita se vê o final daquele alimento. Vou dar um exemplo, você comer, né, um pacote inteiro de um biscoito. Então isso aí é um excesso alimentar, que quando você chega lá no final desse pacote de biscoito, você já fica satisfeita e para de comer. E o transtorno alimentar é como se você comesse esse pacote de biscoito, fosse no supermercado comprar muitos outros biscoitos e só ficasse satisfeita quando você tivesse a sensação de estar com o estômago muito cheio, ou então começa a sentir nojo, ou então vontade de vomitar esse alimento, de colocar para fora. Isso aí é uma característica de transtorno de compulsão alimentar. Já o excesso é quando você vai num rodízio e acaba comendo demais, quando você está socializando e passa um pouquinho da conta. Isso aí é um excesso alimentar. E como identificar uma compulsão alimentar? Se você perceber um episódio de pelo menos 2 vezes na semana por um período de 6 meses, que você está comendo de forma descontrolada um alimento e você, junto com isso, tem um sentimento de nojo, um sentimento de que não consegue lidar com aquilo, ou você come um alimento escondido, isso aí é uma característica da compulsão alimentar. E aí você tem que, né, acender a luzinha vermelha e procurar ajuda, porque realmente pode ser um transtorno que precisa ser tratado, tanto com psicólogo, quanto com médico e com nutricionista também. Então precisa de uma equipe multidisciplinar para conseguir lidar com essa situação. E também tem outras situações que já são um pouquinho mais bem conhecidas, né? Que são transtornos como a anorexia e a bulimia nervosa. A anorexia, ela significa falta de apetite. Agora, a anorexia nervosa é um transtorno alimentar no qual a pessoa tem um controle muito grande em relação à fome. Ela sente bastante fome, mas se segura para poder não comer e conseguir emagrecer. Isso é algo ruim porque a pessoa fica em um ponto, né, que ela chega a maltratar mesmo o corpo, fazer excesso de atividade física, se privar de alimentos mesmo sentindo fome, ela para de socializar e é aquela pessoa que tem a característica muito magra. Geralmente essa é uma característica da anorexia. Já a bulimia nervosa, ela tem uma característica da pessoa que não é tão magrinha assim, porque esse é um transtorno alimentar no qual a pessoa tenta se privar dos alimentos e acaba falhando nessa privação de alimentos. Como assim? É aquela pessoa que tenta ficar sem comer e acaba falhando, acaba comendo mesmo o alimento, acaba comendo demais e vomitando, e aí quando vomita o alimento todo não é colocado para fora, e aí isso gera algumas calorias porque ela come alimentos em excesso e acaba gerando o ganho de peso. Então geralmente é aquela pessoa que está um pouquinho acima do peso, que tem essas características, né? Claro que não é o peso que vai dizer se você tem um transtorno alimentar, mas são as características que você vai ter no decorrer desse processo. Se você perceber alguma coisa desse tipo, pode ser um sinal de um transtorno alimentar. E agora a gente identificando, né, a diferença entre fome emocional, a fome física, bulimia, anorexia, a gente vai entender um pouquinho melhor o que são
os excessos alimentares. Então, excesso alimentar é você consumir demais um alimento porque você está com vontade de consumir muito alimento. Isso não acontece todos os dias, é uma vez ou outra, e geralmente você também tem uma sensação de descontrole em relação ao alimento, né? Tem uma sensação de mal-estar, mas a pessoa que comete o excesso alimentar não chega a se esconder se alimentando, não chega a vomitar esse alimento. Então, essa aí é uma característica que a maioria das pessoas tem e acabam confundindo com compulsão alimentar. Mas, na verdade, o que você pode ter não é a compulsão, pode ser o excesso alimentar. E eu vou mostrar aqui 4 passos, né? 4, 5 passos para você conseguir lidar melhor com esses excessos, conseguir perder o peso e conseguir ter mais saúde física e também mental. Então, o primeiro passo aqui para você controlar os excessos alimentares e não a compulsão alimentar é descobrir o porquê que você está se alimentando desse jeito, porquê que você tem tanta vontade de comer o alimento. Então, algo que funciona bastante é você separar um bloquinho de notas, um caderninho, para anotar qual alimento você está consumindo naquele momento e o sentimento. Então, você faz 2 coluninhas, alimento e sentimento. E aí, se por exemplo, você está comendo um sorvete. Você decidiu comer um sorvete, você anota lá. Comi um sorvete em tal dia, tal horário e o sentimento que eu tenho aqui enquanto eu estou comendo esse sorvete. Outro dia, você comeu outro doce, ou então uma pizza, algum outro alimento e anota o sentimento. Alimento e sentimento. Depois de uma semana de anotações, você vai começar a perceber que tem um padrão entre a alimentação e o sentimento. E aí você vai começar a perceber também que pode ter uma maior frequência de consumo de alimentos doces quando você está triste, ou então uma diminuição de consumo de alimentos saudáveis quando você está em algum outro momento com algum outro sentimento. E assim você pode seguir esse passo a passo, né, para poder perceber se você realmente está sentindo, né, essas características para você ter um maior controle sobre o que você come. Outro passo aqui para conseguir controlar os excessos alimentares é esperar a fome chegar. Então, essa questão de comer de 3 em 3 horas, né, não é tão adequada assim para todas as pessoas. Então, uma pessoa que tem a gastrite, por exemplo, ela precisa se alimentar com uma maior frequência. Então, essa pessoa sim deve comer de 3 em 3 horas ou então até em um período mais curto, mas isso vai depender aí de cada caso. Então, não precisa comer de 3 em 3 horas, come só quando tiver fome. Também essa questão, lembrei agora que é muito comum a pessoa que come de 3 em 3 horas ter se sentir mais dominada pelo alimento, digamos assim. Então, se você fica pensando o dia todo no que você vai comer, se fica preparando as refeições, né, com uma certa preocupação, né? Se você se acorda pensando no alimento, dorme pensando no alimento, então isso é um sinal aí que pode ser um possível transtorno alimentar. Isso não é ideal. Então, essa alimentação que não é de 3 em 3 horas ajuda nesse sentido. O quarto passo aqui é não comprar, ou pelo menos evitar ao máximo comprar alimentos que não são saudáveis, porque quando você tira da frente dos seus olhos, né, quando você tem a maior parte da sua alimentação saudável em casa, né, quando você tem no seu armário alimentos que são saudáveis, quando lá não tem escondido nenhum doce, nenhum tipo de guloseima, por exemplo, fica muito mais fácil você não consumir esses alimentos e não cometer um excesso. Então, tudo que está lá fácil aos nossos olhos, a gente vai acabar desejando. Então, se tiver alimentos que não são saudáveis, provavelmente você vai comer e vai se sentir aí um pouquinho de descontrole em relação ao alimento. Mas se não tiver, você vai facilitar esse processo e vai seguir aí de uma forma bem mais leve. Então, a dica aqui é não ter esses alimentos que não são saudáveis em casa. Ou então, se você for comprar, compra só aquela quantidade de você consumir no momento e depois acabou e você não precisa mais consumir mais porque já vai ter acabado. Então, essa é uma dica aí que você pode seguir. E o mais importante aqui é, se você identificou algumas dessas características, procura ajuda, né? Não fica nessa questão de tentar resolver sozinha, porque quando você tenta resolver sozinha, às vezes você perde muito tempo e pode ser que agrave a situação. Então, você fica tentando resolver sozinha, procura dica na internet, procura uma amiga, de repente, né, que não tem tanto conhecimento. Então, procura ajuda de um profissional, procura ajuda, porque você não tem a obrigação de conseguir fazer tudo sozinha, de resolver tudo sozinha. E se realmente for um transtorno alimentar, isso precisa ser tratado. Então, não é um problema com você, é algo que simplesmente acontece, né, e que precisa aí de um tratamento de uma equipe multidisciplinar, que envolve vários profissionais de saúde, e você pode contar aí com essa ajuda.
Então, o momento de você pedir ajuda, se você descobriu que tem algum transtorno alimentar, é se você começa a perceber que o alimento virou o centro da atenção, né? Se o alimento virou o centro da sua vida, se você acorda pensando na comida, não é acorda com fome não, acordar com fome é normal para muita gente, mas se você acorda pensando, preocupada, né, com o que você vai comer, se você vai engordar comendo aquilo, se você se pesa toda hora, se você fica muito preocupada, né, quando o seu peso está oscilando e você fica tentando fazer coisas para poder perder peso mais rápido, se você já tentou vomitar, então isso pode ser um transtorno alimentar. E lembrando que a compulsão alimentar é algo muito mais sério, e a maioria das pessoas tem o excesso alimentar, e isso é basicamente a maioria das pessoas basicamente tem esses excessos alimentares, isso é totalmente normal. Então o que você pode fazer é assumir, né, aceitar o seu excesso alimentar. Se não conseguir de jeito nenhum resistir, consuma o alimento e continue a sua rotina normal, mas se perceber que algo está fugindo aí dessa vertente aí, dessa linha, né, do que é considerado normal, que eu acabei de explicar, já procura ajuda, porque pode ser sim um transtorno alimentar. Então, o que pode estar acontecendo? Fome física ou fome emocional? Se você tem a fome emocional, é porque você está relacionando o consumo de alimento a um sentimento. Se você está com fome física, essa é a fome normal, que você sente mais ou menos de 3 em 3 horas ou em um período mais longo. Compulsão alimentar é um transtorno que é sério, que você tenta colocar o alimento para fora, né, depois que come em grande quantidade, e que se você não está satisfeita quando o alimento acaba, né, você vai procurar mais e come até sentir uma sensação de estar realmente cheia ou vontade de vomitar. A bulimia tem aquela característica de você tentar né, perder peso e acabar sendo frustrada, né, fracassando, consumindo muitos alimentos e vomitar, né, provocar o vômito. A anorexia tem uma característica muito forte de você se privar dos alimentos mesmo sentindo fome. É aquela pessoa que é bem magra geralmente, mas tem as pessoas que têm anorexia que são um pouquinho acima do peso, então essa não é uma característica fixa, tá? E os excessos alimentares, que é o que acontece com a maioria das pessoas, que é você consumir bastante alimento e ficar satisfeita ali quando termina o prato, né, que tá bem cheio, então quando termina a lasanha inteira ou o bolo inteiro. Isso aí é um excesso alimentar e não tem a característica de você querer vomitar.